E aí, comandante, seja bem-vindo a essa nova série que se chama Café com o Comandante. E nessa série eu vou responder as perguntas que vocês normalmente fazem nos nossos vídeos. Então, como funciona? Deixe suas perguntas, porque no próximo episódio eu vou responder as perguntas que vocês fizerem aqui. E no episódio de hoje eu vou responder algumas perguntas sobre cultura organizacional. Então, tem algumas perguntas que o pessoal me fez aqui, e uma das perguntas eles fizeram, a gente fez o podcast número 4, que era o podcast A Importância da Cultura Organizacional de uma Empresa. E aí, fizeram uma pergunta aqui pra gente. Gostaria de mais informações sobre quais os passos para alinhar a cultura da empresa. Perguntas certas para ser respondidas. Olha que interessante. Quais os passos para implementar a cultura da empresa? Primeira coisa que você precisa saber antes disso, tá? É que a sua empresa já tem uma cultura. Pro bem ou pro mal, já existe uma cultura instalada na sua empresa. Então, o que você precisa fazer? Você precisa avaliar a cultura que você tem, pegar o que ela tem de bom e acrescentar as coisas que você quer melhorar. Você precisa manter o que você já tem legal. Toda empresa já tem uma cultura. É lógico que a cultura da tua empresa vai direcionar ela para você ficar mais próximo dos resultados ou ficar mais longe dos resultados. Como assim? Porque você tem uma cultura de pessoas que são focadas em entregar os trabalhos, em fazer bem feito, atender bem o cliente, em foco no resultado, em bater meta, você fica mais próximo do resultado. Agora, se você tem uma cultura de desleixo, de pessoas desengajadas, de pessoas que fazem de qualquer jeito, fazem por fazer, fazem sem amor, sem emoção, sem carinho, você fica mais longe do resultado, tá? Então, o que você precisa fazer? Entender o que você está fazendo que te leva mais próximo do resultado e entender o que você precisa fazer para levar mais próximo do resultado. Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, você precisa saber qual é a ambição do seu negócio. Você não cria uma cultura forte se você não tiver ambição do seu negócio. Por exemplo, os Estados Unidos, como país, eles têm uma cultura, né? E aí eles têm lá na bandeira deles escrito lá freedom, né? Uma cultura de liberdade, onde cada pessoa tem a liberdade de construir a própria vida, de fazer o que quer fazer. E aí você cria uma cultura inteira em cima de uma temática da liberdade, né? Qual que é a cultura da sua empresa? Onde você quer? Qual é a ambição da sua empresa? Então começa por esse passo, define a ambição da sua empresa, comunica isso para todos os colaboradores. Defina também quem é o teu cliente e como esse cliente deve ser atendido. O que você quer que o seu cliente pense, sinta ou fale. Esses são os primeiros passos. Você não vai construir uma cultura forte se você não tiver uma grande ambição, um sonho grande e se você não tiver como tema central a importância do cliente para sua empresa. Uma vez que você faz isso, você vai determinar qual que é a missão da sua empresa. Por que tua empresa faz o que faz, como ela faz e como ela chega lá. Aí o como ela faz está ligado aos valores. Quais são os valores dessa empresa para atingir os resultados? Quais são os valores dessa empresa para que o cliente tenha uma experiência incrível? Quais são os valores dessa empresa para que ela se destaque de todas as outras que existem no mundo? Então você já tem um bom conjunto da obra. Visão, missão e valores. Mas como assim valores? Valores são os comportamentos que as pessoas têm. Valores são os comportamentos que as pessoas têm ou devem ter para que a tua empresa atinja resultado. Então, por exemplo, você pode ter um valor lá de autodesenvolvimento. O que é o autodesenvolvimento? As pessoas estarem sempre aprendendo ao longo da vida, desenvolvendo novas habilidades, porque como as coisas mudam rápido, para a gente responder rápido às mudanças, a gente precisa estar em constante aprendizado, em constante desenvolvimento. Então, você pode ter como valor o autodesenvolvimento. Aí você vai falar assim para os seus colaboradores, como você vive o autodesenvolvimento? Então, estudando, aplicando, fazendo treinamentos, lendo livros, tendo conversas profundas, analisando o que está acontecendo, o que está dando errado para fazer melhoria. Quando eu faço isso, eu vivo o valor autodesenvolvimento. E aí você cria os rituais para isso. Esses são os passos para você ter uma cultura organizacional poderosa. Então você vai determinar onde você quer chegar, como você quer que seu cliente seja atendido, como você quer que seu cliente lembre de você, qual é a missão de cada funcionário da empresa quando ele chegar lá, tá? E quais são os valores que você vai fazer isso. Além disso, para você ter uma cultura focada em resultados, você precisa ter prioridade. Então deixa bem claro para todo mundo quais são as prioridades da empresa, quais são os planos, o que você vai fazer para chegar lá. E você precisa ter uma liderança forte, trabalhando com o time, reforçando os valores, reforçando as prioridades, reforçando o objetivo. Desse jeito você consegue implementar uma cultura de resultado. Consegue perceber a importância disso na sua empresa? Quanto mais próximo você fica dos resultados, quando você instala a cultura de execução, cultura de fazer acontecer. Aí fizeram uma segunda pergunta, né? Porque no podcast número 4 do Empresa Autogerenciável, a gente fala sobre uma ferramenta que chama PVE,
ponto de vista educativo. Colocou assim, muito bom, parabéns Marcelo. Onde eu consigo informações sobre PVE? Tem algum material ou livro para indicar sobre o assunto? Primeira coisa, podcast número 4, você precisa assistir, tá incrível. A gente fala isso, tem vários conteúdos que a gente faz ao longo da nossa jornada falando sobre isso. O que é um PVE? Um ponto de vista educativo. É o como você educa as pessoas da sua empresa, para elas entenderem a cultura da sua empresa, para elas entenderem o jeitão que a tua empresa funciona, para elas entenderem o que elas precisam entregar para que você atinja o resultado. É lógico que você não consegue fazer isso se você não tiver uma liderança forte, tá? Você só consegue fazer isso se você for um líder verdadeiro. Mas voltando à pergunta, onde você acha o ponto de vista educativo, a ferramenta do ponto de vista educativo que compõe 11 itens? Você acha ela quando você participa dos programas do EAG. Outra coisa, quando a gente faz as nossas lives, toda segunda-feira a gente sempre faz lives de fundamentos da empresa. Quando a gente faz uma live de fundamento, a gente entrega todo o conteúdo que você precisa saber. Então fica ligado, toda segunda-feira, 8h01 da manhã, numa live de fundamento, pode ser que numa live de fundamento a gente entregue para você o passo a passo do PVE, totalmente gratuito, ou quando você fizer a imersão EAG a gente entrega. O PVE é uma ferramenta que contém perguntas sobre onde você quer chegar, essas que eu acabei de falar, o que você quer que seu cliente pense, fale o seguinte toda vez que ele estiver em contato com o teu produto ou marca, como tua empresa se diferencia dos outros, quais são as vantagens competitivas da sua empresa, por que o cliente vai lembrar de você e não do teu concorrente, quais são os comportamentos que você precisa para chegar lá, quais são as prioridades da sua empresa, o que vai ser medido, quais são as métricas e indicadores, com quem você vai fazer parceria e o que você faz para desenvolver as pessoas. O PVE é um conjunto de tudo isso e é só você pensar sobre esses temas que eu acabei de falar, pegar papel e caneta, anotar. Como você vai desenvolver seus colaboradores? Quais são as prioridades da sua empresa? Quais são as metas desse ano? Como você vai medir se você chegou lá ou não? Quais são os relacionamentos e as parcerias que você vai desenvolver para chegar? Quais são os valores que as pessoas precisam viver? Qual é a missão? Por que você acorda para fazer o que você faz? Onde você quer chegar? E na ponta de tudo tem um cliente que precisa ser bem atendido. O que você quer que um cliente bem atendido fale sobre sua empresa? Esse é o poder de um ponto de vista educativo. Bom, o negócio é o seguinte, então eu espero ter respondido essas duas perguntas. E a partir de agora, deixa a sua pergunta agora. O próximo café com o comandante, qual que é essa dúvida? Deixa a pergunta aqui embaixo, eu vou responder para você no próximo episódio. Café com o Comandante, te vejo lá.